Oiê, meu nome é Thalita Argenti e eu sou nutricionista e hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho sobre a minha história com alimentação, um pouquinho da minha relação com a comida, pra inspirar um pouquinho vocês e pra falar que assim, não é só porque eu sou nutri que eu tenho uma alimentação perfeita, que eu sempre tive uma alimentação perfeita. Não é assim. Então vamos lá, gente. Quando eu era criança, eu sempre fui muito enjoada pra comer. Assim, enjoada nível eu só gostar de macarrão sem molho. Legumes e verduras eu gostava assim, alface, tomate, arroz e feijão eu gostava. Mas coisas bem básicas, bem simples, sem muito tempero, também alho e cebola não gostava, não comia. Então sempre foi muito complicado essa questão da alimentação pra mim. Eu sempre fui uma criança gordinha, nunca fui uma criança mais magra. Então, mesmo eu não comendo muitas coisas, eu comia, por exemplo, muito carboidrato, muitas coisas específicas, que nem macarrão, arroz, feijão. Enfim, gostava de algumas carnes, algumas coisas assim, mas também não era a coisa que eu mais amava no universo. Enfim, fui crescendo, sempre tentando fazer dieta, fazer coisas, reeducação alimentar. Nunca fiz uma dieta maluca, assim, sei lá, dieta do ovo, dieta do suco, nada do tipo. Mas eu ia tentando fazer reeducação alimentar e tudo mais, tentava. E nunca, assim, eu conseguia manter por um tempo, mas ela sempre deixava pra lá, em algum momento, não terminava de fazer. Em alguns momentos da minha vida eu consegui emagrecer um peso importante ali, mas sempre voltava, né? Porque eu voltava com os meus hábitos antigos e aí o peso voltava normalmente, como se você volta com os hábitos, o peso também volta, não faz o menor sentido ele não voltar, né? Mas enfim, teve mais ou menos em 2014 eu decidi que eu queria emagrecer e queria mudar os meus hábitos, enfim. E aí eu comecei a me alimentar melhor, fazer bem aos pouquinhos mesmo, experimentando algumas coisas de formas diferentes. Então, por exemplo, se eu gostava de cenoura, eu experimentava ela de um jeito, eu gosto bastante dela crua. Eu ainda hoje sou enjoadinha pra comer, eu tenho coisas específicas que eu gosto de comer, mas eu tô muito melhor do que eu era antes. Então a gente tem que começar de algum lugar, né? Enfim, então eu fui experimentando as coisas, tentando incluir mais aos pouquinhos. E aí em 2015, mais ou menos, 2015, 2016, decidi virar vegetariana. E assim, é uma questão, porque o vegetarianismo, você tem bastante legume, bastante fruta, bastante verdura. E eu não gostava, eu gostava de fruta nunca não gostei de nenhuma assim, sempre gostei bastante. Mas de verdura e legume, eu não gostava. E assim, é a base da alimentação vegetariana. E como que eu ia me tornar vegetariana se eu não gostava dessas coisas? Então, foi um desafio. Eu fui experimentando as coisas, indo aos poucos mesmo. Porque mudança, se a gente faz de um dia pro outro, não dá certo. Você desiste. Então, eu comecei a fazer, fui aos pouquinhos, fui melhorando. Que nem... Fui incluindo mais legumes e verduras, também comecei a experimentar, por exemplo, grão de bico, lentilha, fui experimentando outras coisas, do que eu estava acostumada já. E também em 2016 eu fui numa nutricionista especializada em nutrição vegetariana, e aí minha cabeça abriu muito, ela me mostrou várias combinações que eu podia fazer, o que eu podia comer, o que era proteína vegetal, o que não sei o que. Então eu fui conseguindo, então eu tenho que comer isso, tenho que comer aquilo, e juntando, experimentando. E aí eu consegui ver o que eu gosto, o que eu não gosto, porque a gente também não tem que gostar de todos os alimentos do mundo pra você ter uma alimentação saudável, tá? Isso é uma coisa muito importante de se falar. E aí, assim, depois que eu fui essa nutricionista, eu consegui realmente mudar muito minha alimentação. Eu emagreci bastante em 2015, 2016, assim, com essas mudanças de, enfim, fazendo uma dieta, assim, pra emagrecer também, mas também mudando muito os meus hábitos, fazendo exercício, começando a comer mais legumes, mais salada, experimentando, por exemplo, grão de bico, lentilha, coisas que eu nunca tinha experimentado na vida. Fazer hamburguinho, fazer receita, isso ajuda demais. Você fazer a receita do que você quer comer. Por exemplo, quero comer um hambúrguer vegetal, então eu vou lá e faço, que fica muito mais gostoso. E você vê o que tem naquela receita, todos os ingredientes que tem. Se você não gosta de tal coisa, você não põe. Então é muito mais fácil de controlar ali quando você é um pouco mais enjoado pra comer e tá fazendo essa reeducação alimentar, é muito mais fácil. Então, assim, toda a minha trajetória até aqui, antes de eu virar nutri, eu me tornei nutri, eu comecei a fazer a faculdade mais ou menos em 2017. Pouco nessa época eu tava fazendo essas mudanças, enfim. Então a faculdade também me ajudou bastante a descobrir coisas que eu gostava de comer, coisas que eu não gostava, enfim. E entendendo mais sobre a alimentação realmente. Então toda a minha trajetória foi estar aberta às mudanças, porque não adianta nada a gente querer mudar alguma coisa
e fala assim, ai, mas isso aqui eu não vou comer, porque não tem uma cara bonita. A gente tem que estar aberta a falar assim, tá bom, vamos experimentar. Se eu não gostar, tudo bem, tem outros milhares de alimentos que eu posso experimentar. E também uma coisa muito legal é você experimentar de formas diferentes. Então, por exemplo, você gosta da cenoura cozida. Você pode experimentar ela crua, ela numa torta, ela... sei lá, tem vários jeitos que você pode comer uma cenoura. Então, a gente tem que experimentar modos diferentes de preparar o alimento. Que aí você vai descobrir o jeitinho que você gosta ou se realmente você não gosta e não vai comer nunca e é isso, sabe? Então, é muito importante também essa procura por um profissional de nutrição, porque, por exemplo, quando eu procurei a nutricionista especializada em vegetarianismo, foi uma coisa assim que abriu um leque na minha cabeça de possibilidades, sabe? Eu tava tipo, tá bom, vou diminuir a carne, tinha diminuído carne, frango, tava ali, mas não sabia muito bem como substituir e tudo mais. E aí, quando eu fui nela, eu consegui abrir, assim, a minha cabeça para várias possibilidades e ela me ajudou em várias coisas. Então, esse é o nosso papel, assim, de nutricionista, como nutricionista mesmo falando, de ajudar e de assim, eu tenho dificuldade nisso, então vamos lá, você pode fazer isso, isso e isso. E a gente vai organizando as coisas, colocando essa rotina, né, essa alimentação na sua própria rotina, para fazer sentido pra você, porque se não fizer sentido, você não vai fazer. Vai durar ali um mês e você vai parar de fazer. Então tem que fazer sentido e tem que caber na sua rotina, caber na sua vida, sabe? Se for uma coisa muito difícil, que você tem que... demanda um tempo muito grande pra fazer, não vai fazer, entendeu? Então isso tem que estar muito acordado com a Nutri, você tem que conversar, eu consigo fazer tal coisa, eu consigo fazer isso. Isso vai ajudar muito a reeducação alimentar ir pra frente e você conseguir manter ela por bastante tempo até você conseguir mudar todos esses hábitos. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, saber um pouquinho sobre a minha trajetória alimentar. Hoje em dia eu como bastante coisa do que eu nem comia. Lentilha eu odiava, nunca olhava e falava, meu Deus do céu, o que é isso? Grão de bico eu amo, abobrinha também eu não comia, espinafre. Então tem várias coisas que hoje são coisas primordiais na minha alimentação que eu não consigo ficar sem, que antes eu falava, meu Deus, que nojo, o que é isso, sabe? Então a gente tem que estar aberto a mudanças e realmente começar para ter um resultado. E aí, se você gostou do vídeo, dá um like, me siga nas redes sociais, meu Instagram é NutriTalitargente, também tem o TikTok, Talitargente. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.